gente, estou passando aí para avisar dessa super novidade que eu estou disponibilizando vários vídeos meus de trabalhos produzidos durante o isolamento social, durante essa pandemia. E aí eu estou disponibilizando na internet para você assistir direto da sua casa. E também você pode fazer uma doação, tá? Para me ajudar, já que nesse momento de pandemia, nesse momento aí muito complicado, nós artistas fomos os primeiros a serem afetados dentro do nosso trabalho, estamos impedidos de trabalhar devido à pandemia crescente, e também seremos os últimos a retomarmos as nossas atividades. Por isso, esse momento tão delicado que a gente está passando. E nessa sua solidariedade, você pode ajudar fazendo uma doação de qualquer valor aí que vier no seu coração. Eu vou passar os dados para você, que é agência 0037, operação 013, conta 000-38-227, dígito 6, no meu nome de Robson, é claro, agência da Caixa Econômica Federal Poupança. Tá? Então você pode fazer uma doação aí, em qualquer valor, está disponibilizado aqui na sua tela para você, tá? O número certinho para você fazer a doação, caso você queira, né? E contribuir aí com o meu trabalho humildemente. Então, gente, só tenho a agradecer, espero que vocês assistem. Eu vou estar colocando aí de períodos em períodos vários vídeos diferentes para você assistir. Portanto, curtam, compartilhem, comentem, divulguem, dando uma força também. Já que você não puder fazer uma doação, então você vai ajudar já divulgando meu vídeo. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, assistam e espero que vocês gostem. Beleza, gente? Meu nome é Robson Jampa, estou aqui para falar para vocês sobre a literatura de cordel, que é esse gênero popular nordestino brasileiro que conquistou o país inteiro com a sua nordestinidade, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Quem não me conhece, eu sou Robson Jampa, né? Eu trabalho com a literatura de cordel atualmente. Eu me inseri profissionalmente na literatura do cordel através que eu já conhecia o cordel, mas não de uma forma profissional. E aí, por um motivo ou outro, acabei tendo que vender a literatura de cordel para poder sobreviver. Então, atualmente eu sou um cordelista profissional, eu faço as histórias, escrevo, confecciono o cordel e vendo nos transportes coletivos, né, oferecendo ao pessoal, aos passageiros, vendo nos pontes pela cidade, né, na orla da capital, onde eu passo, eu vendo a minha literatura de cordel. Eu também sou autor, eu também escrevo em cordel. Estou trazendo hoje aqui, gente, 5 historinhas diferentes, 5 temas diferentes, todos eles da minha autoria, eu mesmo que escrevi. Estou trazendo aqui por apenas R$1 cada livretozinho desse, tá, gente? R$1 cada historinha dessa, que aí você adquirindo vai estar levando para casa uma leitura boa, bacana, sadia, que dá para todo mundo ler, sem problema nenhum. Isso é fora da época do isolamento, né? No isolamento agora, então não tem o que a gente fazer a não ser ficar em casa. Então, o meu ganha-pão atualmente é a literatura de cordel. Graças a Deus tem dado super certo, porque além de eu vender o cordel, comercializar, levar a poesia popular, a cultura às pessoas de uma forma itinerante, eu também vou nas escolas, né, dando palestras, oficinas de cordel, o pessoal me convida e eu aproveito a oportunidade para comercializar a minha literatura. É uma coisa muito bacana, né? Eventos, palestras, shows, eu também me apresento, né? Eu tenho um show que eu faço cordel com humor, que é uma coisa muito bacana. Então esse é o meu né? O Robson Jampa, que trabalha com a literatura de cordel. Esse aqui é um figurino que eu uso no dia a dia quando eu vou levar minha arte ao povo, né? O chapéu não, o chapéu eu já uso naturalmente no dia a dia, faz parte aí do meu vestiário diário, o pessoal raramente me vê sem esse chapéu que eu uso aqui, né? Mas enfim, é uma coisa muito bacana. E essa forma dinâmica de levar a literatura de cordel ao povo, de uma maneira prática, num precinho bacana, e graças a Deus tem dado super certo. Isso aqui é um cenário que eu improvisei aqui, ó, bem rapidinho. O cenário ficou bacana, tá? Em casa mesmo, é claro, né? Porque a gente tá no isolamento social. Então eu improvisei aqui, ó, essas estantes com esses livros aqui diversos, e esse cenário aqui feito com cordéis, que foram cordéis que saíram com falha na parte de trás. Aí eu aproveitei para fazer esse painel aqui, né? E ficou bem legal esse cenário aqui, né? Então, vamos falar sobre a literatura de cordel, né? As origens da literatura de cordel. O cordel surgiu lá na Europa, na Península Ibérica, lá para Portugal, Espanha. Daquela época era com o movimento tovadorismo, né? Onde os tovadores contavam as histórias, os fatos e as lendas através de poesias, narrando as suas histórias, tudo de forma poética e bem artística mesmo. No Brasil, o cordel chegou através do Leandro Gomes de Barros, que foi o pai da literatura de cordel. Esse cidadão
da cidade de Pombal, no interior da Paraíba, nasceu em 19 de novembro de 1865, lá na Fazenda Melancia, como eu falei, na cidade de Pombal, no interior aqui da Paraíba. O Leandro, ele faleceu aos 52 anos de idade no Recife, vítima da gripe espanhola. Leandro foi o maior poeta popular da história do Brasil. Ele criou oficialmente registradas mais de 300 histórias em literatura de cordel. Mas se tem notícia de que o Leandro, ele criou extraoficialmente mais ou menos umas 1000 histórias diferentes de literatura de cordel. Mas que se tem registrado, se tem notícias, são mais ou menos umas 300 histórias. E aí tem várias histórias aí bacanas aí que a gente pode citar que o Leandro fez durante a sua passagem aqui na Terra, no caso, né? Durante a sua vida. O Testamento da Cachorra, o Cavalo que Defecava Dinheiro, a Batalha de Oliveiros contra Ferrabras, a Seca no Ceará, o Cachorro dos Mortos também, Antônio Silvino, o Cangaceiro, foram alguns dos cordéis mais famosos do Leandro Gomes de Barros, que influenciaram aí diversas outras obras e diversos outros cordéis. O Leandro criou a maior rede de distribuição de cordel de literatura popular no Brasil. O cordel conseguiu dominar e alcançar todas as regiões do Brasil. Como era feito o cordel antigamente, né? O cordel era uma coisa bastante difícil de se fazer, era uma coisa complicada, não era todo mundo que se fazia o cordel. Então o Leandro começou a fazer esses cordéis e aí vieram outros depois. Naquela época o Leandro ele foi o pioneiro na literatura de cordel. Ele inseriu o cordel baseado, como eu falei, no movimento chamado trovadorismo lá na Europa. Transformou esse movimento para a nossa nordestinidade, para a nossa realidade da época aqui no Nordeste. Colocando os causos populares, as histórias, as fofocas, as notícias, as lendas, o folclore brasileiro, tudo ele colocou dentro da literatura de cordel, criando esses livrinhos aqui. Deixa eu pegar um aqui, bem rapidinho, pronto. Aqui tem um bacana, né? Ó, que são desse formato aqui, ó, da literatura de cordel, não sei se vocês estão vendo aí, tá? E aí o Leandro criou esse gênero literário, que são esses livrinhos aqui, a literatura de cordel, que geralmente isso é feito, né, nesse formato pequeno, com a capa numa cor só, dentro do papel jornal, né? Livrinho magrinho, poucas folhas, mas muito bacana. Mas sempre escrito de forma em versos, né? Dividido em versos, de forma poética e rimada. E aí foi que se surgiu o cordel. E aí ele se espalhou por todo o Brasil, como eu falei, criando a sua rede de distribuição. E aí vieram outros autores, outras pessoas inspiradas no Leandro Gomes de Barros. Naquela época era na máquina de datilografar. Claro que não existia, né, computador, não existia impressora, não existia xerox, não existia esses meios de fazer as impressões em larga escala. Então como é que se fazia? Fazia primeiramente na máquina de datilografar, né, que a gente colocava aquela fitinha e ia, né, apertando lá as letrinhas, uma coisa bem antiga. O pessoal mais jovem de hoje com certeza não sabe o que é isso, né? Eu ainda peguei e ainda fiz curso de datilografia na época, foi uma coisa muito maçante, mas graças a Deus me ajudou muito. E aí, naquela época, se fazia o cordel todo datilografado na máquina de datilografar, colocava-se a folha, né, na máquina e ia lá apertando para você escrever. E não podia nem errar, né? Porque se errasse, já sabe, né? Tem que tirar a folha, apagar, depois colocar de novo para continuar de onde parou, né? Não tinha o backspace para você voltar não, e digitar novamente não. Era muito complicado. E aí você fazia toda a história datilografada na máquina de escrever. Era bem um processo bastante difícil de se fazer, um processo bastante complicado. A capa também não era feita como hoje. Você pega uma imagem qualquer, você pode desenhar, depois digitalizar e pintar no computador, ou você pega uma imagem da internet, coloca lá, monta uma capa legal. Não era dessa forma. A imagem, primeiramente, nos cordéis se fazia de duas formas. Primeiro, pegava-se fotos de postais de artistas da época, de paisagens, e colocava no papel e fazia na tipografia quando você tinha acesso a uma tipografia, que no caso é uma gráfica, que era a coisa mais difícil do mundo você encontrar no Brasil naquela época, né? Em meados do século XIX era muito complicado. E aí o que acontecia? Começava a se fazer as xilogravuras, as famosas xilogravuras. O que é xilogravura? Xilogravura, gente, é o seguinte: você pegava madeira, um pedaço de madeira, né? E aí você
desenhava o desenho que você queria, depois entalhava, né, com uma faquinha especial de carpinteiro, né, entalhava aquele desenho na madeira e fazia como se fosse um carimbo. Passava-se uma tinta preta em cima dessa tábuazinha, né, no desenho, e ia um a um nos cordéis, nas capas, né, fazendo a transferência da imagem que estava na madeira para o papel. Claro que se quando você colocasse, sair invertido. Então a importância de você fazer um desenho ao contrário, para quando você carimbar ele sair certo. Né? Já tinha essa outra dificuldade também. Então as capas eram feitas um a um na xilogravura, carimbada com a madeira no papel, além do que o conteúdo de dentro era todo na máquina de escrever. Era um processo praticamente artesanal, você fazia um cordel naquela época. E um detalhe, gente, naquela época não existia grampeador, né? Hoje é muito fácil, você pega um grampeador, né? E você grampeia lá no meio, com um grampozinho e já está pronto. Não, naquela época você tinha que costurar ou à mão, né? Ou na máquina de costurar. Quem tinha máquina de costurar? Porque naquela época era outra coisa difícil de você ter, era a máquina de costurar. Era mais difícil você ter uma máquina de costurar naquela época do que você ter acesso a um notebook seu hoje em dia. Então é muito difícil você conseguir uma máquina de costurar, né, naquela época. Então o processo era esse. Você datilografava o cordel, fazia a impressão da capinha na xilogravura da madeira e você costurava o cordel para dar esse resultado final aqui. Esses cordéis aqui, ó, deixa eu mostrar a licença aqui. Esses cordéis aqui, ó, esse aqui é de 1943. Ele já é feito na tipografia, já é feito na gráfica, como se diz. Mas ele ainda era costurado. Você pode ver aqui que aqui não dá para ver direito, mas ele era costurado aqui, nessa pontinha aqui, né? Costurado com linha, né? Esse aqui também. Esse aqui é de 1943 e esse é de 1948, esses dois cordéis aqui. Um é As Proezas de João Grilo, eu vou falar daqui a pouco sobre esse cordel, e também esse outro aqui que é Tudo da Vida é Desgosto, né, que é do João Martins de Ataíde, eu vou falar também disso aqui. Né? Então assim, é muito difícil. Esse aqui já era feito na tipografia, mas ele era todo costurado e datilografado também, do mesmo jeito. Né? E naquela época era muito difícil, e aí dava-se esse processo de você fazer o cordel. Então era bastante complicado de se fazer, mas ele era vendido num preço bastante popular, mas vendia muito, e essa era a vantagem. E aí que se dava a demanda, né? Porque todo mundo queria comprar. Naquela época não existia praticamente rádio, né? Televisão não existia, né? Quase ninguém tinha acesso aos jornais, né? A mídia impressa que existia naquela época. Então as notícias, as histórias, tudo corria em torno da literatura de cordel. Aconteceu um fato, aconteceu uma notícia, pá, botava no cordel e ia vender, soltar para vender. Pegava uma história inventada, uma fofoca, botava no cordel e ia vender. Né? Tudo era no cordel. Então o cordel era o correio, o jornal da população do Nordeste era a literatura de cordel. Por isso que se espalhou muito rápido. Né? Então assim, teve toda essa questão do porquê. Né? E aí teve sorte o Leandro Gomes de Barros na época, que criou esse meio de comunicação, né, esse gênero literário, porque não existia rádio, não existia televisão, não existia internet, nem se pensar, e os meios impressos de comunicação, que eram os jornais, era muito difícil você ter acesso, principalmente no interior do sertão, né, do Nordeste, onde as coisas eram mais remotas, né, de se chegar. E aí o cordel conseguiu pegar facilmente e chegar a várias pessoas ao mesmo tempo, naquela época, por isso que vendia bastante. E aí foi que foi o sucesso do cordel. Aí eu falo em cordel, mas por que cordel? Porque, gente, aí um detalhe importante, o cordel tem esse nome, mas ele já teve outros nomes. Se chamou folheto, verso, também era um outro nome que ele tinha, mas só passou a se chamar de cordel quando ele começou a ser vendido nas feiras, nos mercados, nas bodegas, pendurado nos barbantes, nos cordões, né, no varal. Por isso que é o nome de cordel. Literatura de cordel, mas não se chamava literatura, não era considerado um gênero literário. Começou a se chamar folheto, então folheto, tem folheto aí, o pessoal mais antigo conhece como folheto, né? Ou verso, né? Pelo meio que ele é falado, né? Em forma de versos. E aí começou só a ser chamado de cordel, a partir daí quando se vendia pendurado nos cordões, o pessoal começou a pegar pelo nome de cordel. Que foi o nome mais conhecido. Depois ficou sendo chamado de literatura de cordel. É um detalhe bastante importante aí em relação ao nosso gênero literário, né? A literatura de cordel.
Beleza, pessoal? Esse aí foi mais um dos meus vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Acompanhem os próximos, tá? Os outros que estão enrolando na internet. E mais uma vez, pedir aí se você puder fazer uma doaçãozinha aí para o meu trabalho, ajudar aí o meu trabalho. Com certeza vai ser muito bem-vindo. Tá passando aqui, ó, a conta para você fazer direitinho a doação. Agência da Caixa Econômica, conta poupança 0037 OP 013, conta 00038 227, dígito 6, Caixa Econômica, poupança, no meu nome, claro, Robson. Então fiquem com Deus, muito obrigado, até a próxima e viva a cultura popular!